Nós vamos estudar então agora, irmãos, a primeira carta aqui é Carta aos Romanos. Paulo escreveu várias cartas. As cartas romanas é uma carta diferenciada das demais. E os irmãos vão entender isso porque no decorrer da nossa aula e no decorrer que os irmãos vão estudar em casa e com certeza estarão fazendo um estudo mais minucioso sobre essa carta. Alguém lê para mim, faça a introdução aqui. 25. Página 25. Tá fácil. Pode, desculpa. Nenhum dentre todos os textos da literatura paulina é tão completo e abrangente em sua teologia como a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo não escreveu uma simples carta, como as outras 12 que destinou a pessoas ou igrejas espalhadas pelo Império. A carta aos Romanos, endereçada à capital, é uma das principais obras da literatura ocidental, uma verdadeira tese de doutorado de Paulo, resultado de anos de estudo nas sinagogas e de uma rica experiência de vida religiosa. Até aí. Então a carta aos Romanos, aqui o autor coloca como se fosse uma tese de doutorado. Tamanha profundidade que é essa carta, tamanha expressão de conhecimento que Paulo coloca. E se os irmãos forem estudar mais minuciosamente essa carta, vocês vão ver que ele faz uma grande comparação, né, da lei e da graça. Quando nós estudamos Romanos, cartas Romanos, e a gente consegue estudar muito profundamente, a gente vai ver essa grande diferença que existe, porque era preciso ter esse entendimento em relação à lei e à graça. Porque as pessoas se convertiam ao cristianismo, mas ficavam enraizados princípios da lei dentro deles. E tinham dificuldade de entender a graça, né? E a lei, ela foi o aio da graça. A lei, ela não tem condições de mudar as pessoas. A lei, até hoje, ela mostra que o homem está errado. E ela pune o homem, mas ela não muda o comportamento do homem. Porque o comportamento de mudança de uma pessoa, ela é voluntária e ela é interna. E a lei, ela consegue punir ou apontar um erro que é feito externamente. E até hoje nós temos aí no nosso país os presídios superlotados de homens e mulheres que perderam a sua liberdade por vários fatores, por estarem fora da lei, mas mesmo eles estando lá, em situações bastante adversas e perdendo a sua liberdade, eles acabam não mudando a sua conduta, na sua grande maioria, porque a lei não tem esse poder para isso, né? E a lei, né, que o povo vivia, ela dava as regras para uma vida em família, para uma vida religiosa, para uma vida de sacrifício, mas ela não era suficiente para fazer com que aquelas pessoas vivessem uma vida plena com Deus, até chegar Jesus. Jesus, ele cumpre toda a lei e aí ele nos apresenta a graça. E eu costumo dizer que num casamento, qual é o mais importante? É a aia que entra ou é a noiva? Claro que é a noiva, né? Mas quem vem na frente com as alianças é a aia, né? Ou o casalzinho, né? Mas a noite toda é para a noiva. A igreja, a noiva de Cristo. A graça é fruto da graça do Evangelho, a graça salvadora de Cristo. Então, a lei foi o aio que apontou a noiva. E a noiva é fruto da graça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Paulo trabalha muito nessa questão aos Romanos. Essa carta tem sido muito útil para a história eclesiástica.
sendo por muitos considerada como a chave para interpretar toda a Escritura. Né? Aqui fala que João Calvino, um grande teólogo, se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a esta epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. Também, ela é considerada como o tratado de fé que resume toda a Escritura, pois abarca e sistematiza grande parte das doutrinas mais profundas da fé protestante e evangélica, contendo a narrativa mais coerente a respeito da atuação de Deus na história da humanidade. Então nós temos aqui em Romanos essa carta dividida em duas partes principais, sendo o primeiro um de cunho teológico, teórico, e o segundo de cunho teológico, prático. E aqui a gente vai ver, estudando esta carta dessa forma, e seria importante, irmãos, que os irmãos estudassem a semana a carta aos Romanos. Estudassem bem assim como o livro está direcionando aqui. Estudando a primeira parte de uma forma, um teológico teórico, que é a teoria da coisa, e depois a parte prática, né, que os vão ver do capítulo 12 para frente, né, os irmãos vão ver a parte prática acontecendo na igreja e que isso acontece e deve acontecer na nossa vida espiritual. Então, Paulo começa na primeira parte da sua carta, né, ele fala só da saudação, aí depois ele começa a falar sobre a depravação e a injustiça humana diante de Deus. Depois ele fala da justiça de Deus e a sua obra redentora através de Jesus Cristo, seu Filho. Aí então ele vem falando, né, das coisas da injustiça, do pecado, das coisas erradas, né, e tanto que Romanos 3:23, que é o texto chave que a gente tem ali, que todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus. Né. A gente vê assim que ele vem falando então da vida que o homem foi perdendo através dos tempos, quando foi se afastando de Deus. E ele coloca então que todos pecaram. Porque para o judeu ele se achava um povo separado, né, um povo mais... E Paulo vem dizer que inclusive os judeus pecaram. E que eles estão separados de Deus também. Que eles estão afastados também. E aqui ele faz, quando ele diz todos, ele está dizendo assim, não existe cor, não existe raça, não existe etnia, não existe nada. Todos os homens estão separados de Deus e carecem da glória, da misericórdia de Cristo Jesus. Então ele coloca todos esse dentro de um apanhado, porque o judeu tinha, na verdade tem até hoje, acha-se um povo como se fosse um povo meio exclusivo, separado, né, melhor, né? E na verdade Paulo disse não, todos estão no mesmo nível, todos estão no mesmo patamar, todos carecem do mesmo evangelho, do mesmo Jesus. Não importa se eu nasci em Jerusalém, ou se eu nasci em Santa Maria, ou se eu nasci lá na Palestina, onde for. Todos carecem e precisam da mesma parte que é a de Jesus Cristo. Então, vocês vão ver que toda essa parte, Paulo vai falando da parte teórica, né? Agora, na segunda parte, né, na parte 27 aqui, os irmãos vão ver, apresenta diversos conselhos práticos a respeito da responsabilidade dos crentes mediante tão grande atuação divina em seu favor. Então aqui ele vai falar do padrão, das nossas responsabilidades, do comportamento que nós devemos ter na nossa conduta, na nossa vida. Ele fala a questão das autoridades, né, o respeito, a submissão às autoridades constituídas. A gente vê muito desrespeito por aí, mas a gente tem que ter, ainda que a gente discorde muita coisa, a gente precisa saber até onde que nós podemos ir, né? Até onde nós podemos ir, para ele não se igualar a quem não serve o Senhor, né? Ele fala da questão da submissão às autoridades, e dentro das autoridades ele vai falar desde as autoridades civis como a autoridade religiosa. Ele fala na questão das pessoas fracas na fé, né? Ele fala que os mais fortes devem suportar os mais fracos.
E na igreja a gente tem pessoas fracas, irmãos, e que às vezes fazem tanta coisa errada, assim, mas a gente tem que suportar eles. A gente precisa ajudá-los. A gente precisa orientá-los, né? A gente precisa aceitá-los como eles são, né? Às vezes a gente, por ter uma maturidade maior espiritual, para a gente ter um comportamento de família diferente, a gente quer que as pessoas que chegam na igreja hoje, que às vezes vêm de uma família totalmente desestruturada, de um contexto social bem diferente, de um contexto religioso muito diferente, e a gente quer que essas pessoas tenham a maturidade que nós temos hoje. E elas não têm, mas, e não vão ter tão fácil. Elas precisam de nós, elas precisam de ajuda, elas precisam daqueles que são mais fortes, que são mais maduros, que eles acabem suportando eles, se colocando como base para que eles estejam vivendo melhor. Só que às vezes isso não acontece. Às vezes a gente começa a cobrar demais, exigir demais de quem não sabe quase nada, né? E a gente precisa então se colocar como ponte para essas pessoas, como base para elas, como suporte. E Paulo fala isso, né, na segunda parte da sua carta, que os fortes devem suportar os mais fracos. A autoria local, a sua data e evidências internas e externas concordam que foi Paulo o autor da carta. Não temos dúvida quanto a isso, né? Outros são provavelmente da cidade de Corinto durante 3 meses que passou na Grécia. Que ele tenha escrito essa carta quando ele estava passando lá, naquele tempo lá em Corinto. E aqui tem várias, os irmãos vão ver aqui, que falam, apontam para que essa carta tenha sido escrita naquela região ali, porque ele estava hospedado na casa de Gaio, né, que era de Corinto. Ele faz uma saudação de Erasto, provavelmente morador de Corinto, né, e provavelmente a carta foi entregue aos romanos pelas mãos de Febe. Paulo a recomenda aos romanos e deixa explícito que ela estava servindo a igreja de Cencreia, cidade hospedada ao porto ocidental de Corinto. Então aqui nós temos várias já direções que essa carta foi escrita deste lugar. Os destinatários e propósitos, nós temos aqui um. Provavelmente a igreja de Roma foi fundada por judeus e prosélitos que haviam estado em Jerusalém na ocasião do Pentecostes e voltaram a Roma levando o evangelho. Então, algumas pessoas pensam que no dia de Pentecostes tinha gente do mundo inteiro, foram avivados, receberam o poder e voltaram então falando da revelação que tinham recebido do Espírito Santo em relação ao evangelho de Jesus Cristo. Áquila e Priscila, que eram um casal missionário, tinham residência em Roma. Em sua casa se reuniu uma igreja. Então nós temos aqui que Áquila e Priscila também tinham lá sua célula, o seu grupo, né, e tinham uma igreja na sua própria casa. E ontem eu preguei para fora, aí, num lugar aí que era numa casa também. E é gostoso o culto numa casa. Os vizinhos tudo chegando. Aquelas pessoas mais de idade, bengala chegando, coisa mais linda do mundo. Debaixo de uma árvore, cidadão. Fiz um culto debaixo de uma árvore, coisa mais linda do mundo. As pessoas simples, sem instrumento, sem nada, e as pessoas sedentas pelo evangelho, assim. Coisa gostosa. Áquila e Priscila tinham na sua casa também um lugar de reunião. E que bom, meus irmãos, quando nós abrimos a nossa casa para pessoas se aceitarem o evangelho. Quando nós abrimos a nossa casa para os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos conhecerem o evangelho. E isso é importante. Pode que essa igreja tenha surgido fruto da casa de Áquila e Priscila, que abriram a porta da casa deles para ensinar e falar do amor de Deus. A minha família toda se converteu dentro da nossa casa. Quando eu me converti, eu comecei a fazer culto em casa. Não sabia quase nada, mas e tive várias experiências com isso. E meus irmãos todos se converteram, minha família, tudo. Todos, meus familiares, cunhados, sobrinhos, cunhados, todo mundo é convertido hoje. Todos. Nós somos 10 irmãos, todos servem a Deus. Toda a minha família. Fruto de um trabalho em casa, de grupo em casa. Não sabendo muito, mas falando do amor de Deus. Então, pode surgir grandes coisas de cima, através da nossa casa.
né? Quem sabe essa igreja aqui surgiu dessa casa aqui. Então aqui nós temos a questão que nós vamos pegar aqui, a questão do conteúdo, irmãos, na página 31. Tem um esboço aqui, que nos fala aqui, ó, a condição humana, né? Paulo vai trabalhar essa questão. Depois ele vai falar Israel na mesma condição, apesar de ser eleita. Aqui ele faz aquilo que eu falei para os irmãos. Primeiro ele apresenta a condição do homem, todos os homens. Aí ele pega Israel e coloca dentro da mesma condição, que embora sendo um povo eleito, um povo da promessa, um povo que, né, foi profetizado pelo Senhor e que foi dirigido pelos homens, é a mesma condição. Aí depois ele vai trabalhar a nova condição humana, né, a parte teórica. Então ele vai pegar essas duas e vai apresentar como nós devemos viver. E depois ele fala na condição da Israel e igreja. E a nova condição humana. Então aqui ele vem trabalhando uma por uma delas. Uma por uma delas. E virando a página 32, vai ser os seres humanos, ou seja, que todos são transgressores. Ele começa denunciando primeiro os gentios por sua profunda idolatria e imoralidade. Mesmo Deus mostrando-se e revelando-se através da natureza criada e da consciência humana, os seres humanos preferem voltar-se para suas práticas repugnantes, tornando-se, por isso, indesculpáveis. Então ele começa falando dos gentios, do pecado, do abandono a Deus, embora tendo a natureza manifestando a glória de Deus, embora os sinais mostrando que tinham Deus, mesmo assim os gentios preferiram criar ídolos, seguir a idolatria, a imoralidade e fazer as coisas que desagradam o Senhor. Depois ele vai mais adiante um poderoso ensinamento que a tradição cristã retira desse trecho é o conceito de revelação geral. O cristianismo entende que homem nenhum é capaz de atingir o conhecimento de Deus por si só. Só podemos conhecer a Deus à medida que Ele se revela. E Ele fez através da criação. Deus é que se faz conhecido. Esta revelação é geral, pois é universal e independente de tempo ou espaço. Desde que o mundo é mundo e que o homem nele está, Deus está se revelando através da própria natureza criada. Irmão, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas e aquelas pessoas que não ouviram, aquelas pessoas que não viram, aquelas pessoas que não escutaram? Irmãos, de alguma forma, Deus se revelou para essas pessoas. A natureza manifesta a glória de Deus. O livro de Salmos já diz isso, né? Quantas pessoas que querem buscar o conhecimento de Deus, ainda que elas estejam até buscando em alguns lugares errados, elas acabam encontrando. Porque quando o homem deseja encontrar Deus, o coração dele deseja encontrar Deus, ainda que ele ande por valados e caminhos tortuosos, ele vai acertar o alvo. Porque Deus vai se revelar para ele. Deus vai se revelando para o homem quando o homem tem desejo de conhecê-lo. E em toda a história da humanidade, Deus tem se revelado. Através da natureza, às vezes através de um pássaro, através de uma árvore, de uma planta, tantas coisas. Um dia eu estava conversando com um senhor lá perto de Juí, e ele estava ali ele cria pavão, de repente ele pegou um ovo de pavão. E ele disse assim, só Deus para fazer desse ovo aquele bicho lá. Olha quantas cores tem naquilo lá. Tudo aquilo lá está dentro disso aqui. Irmãos, quando nós temos a ciência assim, ó, que a gente quer conhecer Deus, tu vê Deus, o milagre de Deus nas pequenas coisas. Assim, é só a gente parar para analisar. Então, o homem todo tem essa oportunidade de conhecer Deus dentro das suas limitações e dentro do seu contexto que ele vive. E Paulo, então, ele fala claramente isso nessa carta aqui, dizendo que a oportunidade os gentios tinham de conhecer que existia um Deus poderoso, um Deus grandioso. Mesmo assim, eles não quiseram, eles preferiram outras coisas, mais palpáveis. Eu tenho um amigo meu que
Era um cara totalmente filósofo, ateu, dentro da sua ideia. Mas ele tinha, de vez em quando, alguns lances que existia alguma coisa diferente, né? E um dia ele estava sentado e ele disse que ele parou para pensar em Deus quando ele viu um pássaro. Que o pássaro parou perto dele e chamou a atenção dele, aquele pássaro. E ele começou a questionar aquilo, e aquilo ali foi levando ele a ter curiosidade, e ele acabou entendendo que existia um Deus. E através disso, ele acabou conhecendo outras pessoas, e as outras pessoas acabam indo lá na igreja, e ele acabou entregando a vida dele para Cristo. Então assim, porque mesmo ele tentando provar para ele mesmo que não existia Deus, dentro dos seus pensamentos, das suas filosofias, dos seus conceitos, Deus usou um pássaro para mostrar o amor dele para esse cara, né? Então Deus, Paulo trabalha exatamente nessa questão, a revelação geral de Deus, que ele apresenta de alguma forma para que o homem conheça e entenda isso. Ele trabalha que a depravação total, na parte 33, todos os homens desde Adão se tornaram transgressores e indesculpáveis diante de Deus. Então, desde Adão, todos se tornaram transgressores e indesculpáveis diante de Deus. E mais abaixo, aqui na mesma 33, ele diz no capítulo 2, Paulo começa argumentando que nenhum homem tem moral para julgar o outro homem, pois sempre condena a si mesmo naquilo que julga. Por isso que nós não somos juízes uns dos outros, né? Que nós não temos essa capacidade de nos julgarmos uns aos outros. Existe só um, que é o nosso Senhor Jesus, que é realmente, e hoje ainda, Ele não nos condena. Ele é nosso advogado, né? Ele é nosso advogado que nos defende. A gente vive num mundo de muitas condenações, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vive condenando os outros. Ele vive com o coração cheio de misericórdia, para auxiliá-los a essas pessoas acertarem o alvo. E Paulo, na página 34, ele diz assim: é Deus que age com bondade, conduzindo os homens ao arrependimento. É Deus que age, meus irmãos, e conduz o homem ao arrependimento. A gente não consegue mudar as pessoas, levar elas ao arrependimento. Se Deus não agir na vida delas, por mais que a gente fale, por mais que a gente mostre, por mais que a gente tente encucar nelas, não vai resolver. Enquanto Deus não agir, o Espírito Santo não trabalhar e não levar essa pessoa ao arrependimento, ela não consegue entender o plano de salvação. Ela não consegue. A gente tem vontade, às vezes tem pessoas que a gente tem vontade de cortar a cabeça dela assim, botar tudo dentro. Parece, mas tu não está entendendo, tu não está conseguindo compreender, ela não entende, não compreende. Porque é uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito. Qual que é a nossa função? Orar para essa pessoa, mostrar com a nossa vida, com o nosso testemunho, que nós temos alguma coisa que ela não tem. E levar ela a ter esse desejo de querer conhecer mais. E esse conhecimento, essa busca, essa vontade dela, vai levar ela a ter uma experiência com Deus. Eu ouvi uma pregação que ele falava, achei perfeito, porque eu nunca tinha visto assim por essa ótica, que ninguém é bom. A pessoa, aquela pessoa é tão boa, então ninguém é bom. E se Deus não estiver tocando ela para ser boa, ela não vai ser. A nossa Sim. natureza não é. Então, achei tão interessante isso. Nós continuamos não sendo bons. A pessoa só se torna boa porque está com Deus na vida dela. Porque o próprio Jesus disse: eu não sou bom é meu Pai. Porque a natureza, o julgamento de bondade para Deus não é no fim, no início, é no fim. Pode, não atrapalha, acrescenta. Eu acompanho um rapaz na internet, ele é cristão, ele fala assim, ele fala muita coisa, cutuca muita coisa assim, governo, tudo. E muita gente critica ele dizendo, tu se acha bom porque tu é crente e tal, tu defende, sei lá, tu se acha bom. Aí ele pegou e disse assim, eu não sou crente porque eu não sou cristão porque eu me acho bom, eu sou cristão porque eu sou mau. Por eu saber que eu sou mal, eu necessito de Cristo, então. Né? Então ele
fala. Tem um entendimento disso. Então, E é exatamente isso. Só se torna bom, faz uma atitude boa. Irmãos, assim, ó, isso aqui nós íamos entrar no outro assunto que não vou entrar aqui, mas só para fechar o que a irmã falou ali, ó, o julgamento de bom para Deus é no fim, não é no começo. O próprio Jesus disse assim, eu não sou bom, bom é meu Pai. Porque se ele tivesse falhado na cruz, ele não seria bom. Se Jesus tivesse falhado na cruz, ele não seria bom. Porque bom é no fim, não é no começo. Tanto que o Senhor diz assim, ó, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. É lá no final. Né? E volta nisso, não é o bom, o segredo não é começar bem, é terminar bem. Né? E Jesus terminou bem, por isso ele foi bom. Né? Nós aqui, nenhum de nós é bonzinho. A gente acha que é, mas não é, irmãos. A gente acha que é, mas no fundo não é. Se não é misericórdia e a graça do Senhor, meus irmãos, olha, vara. Ainda mais lá no Senhor. Assim, ó, esse negócio, eu já li algumas coisas do Paul Washer, okay? Que ele fala sobre julgar, que a gente deve julgar. Daí eu comecei a ficar com isso, intriguei na minha cabeça, e eu até fui para o dicionário ver. O dicionário diz que julgar e observar são sinônimos. Então, na verdade, quando fala em não julgar, eu percebo que julgar não é para a gente condenar. Não é tu observar e condenar aquela pessoa. Tu tem que observar, ou seja, fazer um julgamento entre o que é bom e o que é ruim e apenas observar. Ou tu ora, ou tu... Tá? Então, o que a senhora acha disso? O julgar não é para julgar e apontar, condenar, mas apenas para observar. Porque eu tenho que ver o que é bom. Se eu não fizer um certo julgamento, não tiver um critério, tudo que for, como o senhor mesmo falou no início, tudo que for lá para cima e me falar, eu vou engolir. Mas a Bíblia manda até a gente julgar até as profecias. Então esse julgar... Eu posso julgar e isso não é bom para mim, tá? Mas eu não posso fazer disso, me tornar um juiz dessas questões. Né? Isso não é bom para mim. Mas assim, ó, e quando Deus mostra alguma coisa pra gente, Deus mostra pra gente ajudar. Né? Só que a maioria das vezes as pessoas usam para condenar, né? Se Deus está mostrando alguma coisa na vida do irmão que está fora, então eu vou me aproximar dele para tentar ajudá-lo a vencer essa dificuldade, né? Só que às vezes as pessoas estão tão ressabiadas de condenação, de julgamento, porque aí fora é só julgamento e condenação que tem, que elas até têm medo de receber ajuda de outra pessoa. Né? Mas a gente está avançando nisso, eu acho que a igreja está amadurecendo e o discipulado está transformando isso mais acessível hoje para dentro da igreja. Aqui na página 38, irmãos, na 38, bem na parte, aqui no metade do primeiro parágrafo, quase no fim do primeiro parágrafo, vai assim, ó, é interessante perceber que Abraão foi declarado justificado diante de Deus antes mesmo de ter passado pela prática da circuncisão. Né? Então, que a lei apresentava a justificação da pessoa pela circuncisão. Né? Antes de existir essa prática, Abraão já foi justificado. Né? E aí Paulo, ele vai aprofundando mais, vai dizendo que a circuncisão verdadeira é no coração. Né? Não é no corpo, mas no coração. Então, ele vem falando claramente para os cristãos, para a igreja de Roma, que a verdadeira justificação, a verdadeira santificação, a verdadeira vida com Deus, ela não é externa, ela é interna. Né? A verdadeira circuncisão não é o corpo meu marcado, mas é escrita nas tábuas do meu coração. Né? Abraão foi justificado antes de tudo isso. Né? E aqui na 39, no primeiro parágrafo ali, no final também, o antigo homem de pecado, representado pela figura histórica de Adão, deu lugar ao novo homem justificado, representado pela figura histórica de Cristo.
ele trabalha muito essa questão do primeiro Adão e o segundo Adão. Né? Porque Jesus veio à Terra como homem. Né? Como se fosse uma pré-figura do homem, o segundo Adão. O primeiro Adão falhou. Começou bem, mas terminou mal. O segundo Adão, Jesus, e Paulo fala muito, ele faz essa comparação, e ele coloca que o segundo Adão, homem, Jesus, começou bem e terminou bem. O primeiro Adão começou bem e terminou mal. Então era preciso alguém que começasse bem e terminasse bem. E que foi Jesus Cristo. E ele trabalha essa questão. Pelo contrário, ele insiste em que Jesus veio em carne, nascido de mulher, homem de dores, morreu e ressuscitou. Logo, de acordo com sua própria lógica, Adão teve uma historicidade, visto que ele prefigurou aquele que haveria de vir. Assim sendo, Adão participou como homem da história, e com ele o pecado e a morte, a humanidade. Primeiro Adão. Jesus, o segundo Adão, também participou da história, mas veio trazendo perdão para os pecados, salvação e vida. Será 39, ele trabalha bem essa questão aí. Na página 41, e se a gente vesse um pouquinho na 39, mas não precisa ver, aquele que Paulo diz assim, ó: a liberdade no pecado faz o homem escravo dele, mas a escravidão na santificação o faz verdadeiramente livre. Isso aqui é muito, muito interessante, meu irmão. A liberdade no pecado faz do homem escravo dele. O homem que está liberto, está livre no pecado, ele é escravo. Mas a escravidão na santificação o faz verdadeiramente livre. E na página 41, por isso nenhuma condenação alcança os crentes que vivem pelo Espírito. E lá no final desse primeiro parágrafo diz assim: voltar atrás, ele voltar atrás nesta história. A vitória de Deus foi conquistada na cruz e, consequentemente, a vitória de seu povo. Aqueles que pela fé aderem a essa justificação passam para uma nova condição. Então ele vem falando agora que existia uma nova condição, tanto para os gentios como para os judeus, que estavam fora do plano, tinham sido falhado, agora existia uma condição. E aqui na 41 ainda, ele fala assim, ó, no capítulo 9 a 11, o autor discorre duas reflexões sobre a história da salvação dos judeus, que como povo negaram o Messias de Deus, e dos gentios, que foram alcançados por Deus através do mesmo Messias. Então, o Messias que os judeus rejeitaram é o mesmo Messias que alcançou os gentios. A mesma pessoa, o mesmo Salvador, que foi rejeitado por uns, foi o que alcançou os outros. E por isso nós temos essa alegria de termos Cristo conosco. Em seu plano soberano, Deus sempre mostra uma intenção maravilhosa de se relacionar, salvar, redimir, justificar, dirigir e santificar. Como todos os homens, mas os homens sempre se colocam numa posição de autossuficiência em relação a Deus. É por isso que em alguns momentos da história, Deus resolve intervir soberanamente no rumo dos acontecimentos, como fez com Esaú e Jacó. Então nós temos que essa autossuficiência do homem em relação às coisas de Deus, às vezes faz com que Deus tenha que interferir de uma forma soberana, para mudar o rumo as coisas vão tomando um rumo de uma forma e o homem está indo, se achando bom, e Deus, como Deus interviu lá na Torre de Babel, os homens se uniram para o mal e começaram aí, foi. Antes que eles se perdessem de uma vez por todas, Deus vai lá e confunde a língua deles. Tamanho o amor de Deus para que o homem não se perca de uma forma total. O amor dele então vai lá e entra de uma forma soberana, intervém na história, muda os rumos todos e novamente abre o caminho para que o homem possa voltar a entender que ele não é tudo o que ele pensa e que ele precisa
de um Salvador, que ele precisa de alguém que o estenda a mão e que o traga para o caminho de volta. Então, irmãos, aqui no página 44, estamos chegando para o final já. Outro assunto pertinente presente nesse trecho da obra paulina é o relacionamento da vontade de Deus e a vontade humana. Como podemos entender nossa liberdade a partir de um Deus que determina o curso da história conforme suas escolhas soberanas? Como entender a manifestação da justiça divina se nossas escolhas não são realmente nossas? Perguntas, né? Como interpretar o texto de Romanos 9, do 11 a 12, sem afetar a liberdade humana? Essas e outras perguntas surgem na mente de todo leitor que busca uma interpretação coerente dessa porção das Escrituras. Centenas de respostas já foram apresentadas a essas questões, mas a verdade é que a nossa razão limitada não está capacitada para superar tal dilema. O próprio apóstolo nos exorta a não questionarmos a Deus, né? Pois somos apenas um barro informe em suas mãos. Percebemos aqui que Paulo prefere se conformar com a sua própria realidade e deixar Deus ser Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Aqui entra uma questão que algumas pessoas se perdem. E isso já aconteceu comigo. Quase me perdi, irmãos. Quando a gente começa a buscar alguns porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que aquele outro? Por que aquele outro? E vai se perguntando, se perguntando, se perguntando. E chega algum momento que, se a gente não usar fé e não entender que Deus é Deus e Ele é soberano para fazer o que Ele quer, a gente acaba perdendo a nossa fé, perdendo a nossa vida. Existem alguns momentos na nossa vida, meus queridos, que a gente precisa parar e olhar e dizer: Deus, Tu é Deus e a Tua vontade é boa, agradável e perfeita para a minha vida e eu vou seguir ela. Porque Deus conhece o dia de amanhã. Eu tinha um professor que dizia que Deus, Ele olha o desfile de cima da sacada, Ele enxerga quem está saindo e quem está chegando. E a gente está no meio, enxerga só quando passa pela gente. Nós enxergamos só agora. Deus sabe o ontem e sabe o amanhã. E por Ele saber o amanhã, meus queridos, é que muitas vezes Ele fecha a porta hoje. Como fechou a porta de Paulo para não entrar na Ásia. Para a gente ir lá para frente, para o outro caminho dele. Aonde entrar na boa, agradável e perfeita. Não que eu não vou voltar na Ásia de novo. Eu vou voltar para a Ásia de novo, mas no momento certo. Na hora certa, que vai ser mais proveitosa. Irmãos, até a verdade, na hora errada, ela se torna errada. Às vezes as pessoas dizem: eu sou muito verdadeiro e eu digo tudo. Às vezes toda a sua verdade estraga tudo que você construiu. A gente tem que saber até para dizer a verdade na hora certa. Porque ela pode destruir toda uma história construída em muito tempo. E isso é a maturidade espiritual que vai fazer com que a gente consiga viver esse período dos nossos conflitos, que às vezes temos internamente, e entender que a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. E isso é que faz toda a diferença. Que nós temos um Deus que nos conhece por completo e que está sempre preparado, sempre preparando coisas boas para a nossa vida. Independente das circunstâncias, dos desafios que você tem hoje, ou que você está enfrentando, ou que você vem enfrentar. Saiba que estar dentro da vontade do plano de Deus ainda é a melhor opção. Ainda é o melhor caminho. Ainda é o melhor lugar de estar. E os historiadores dizem que no meio do furacão existe um lugar de paz. E o lugar de paz é no olho do furacão. No olho do furacão, no meio do furacão tem um olho. Aquele lugar não mexe nada, irmãos. No meio de toda a estrutura existe um lugar de paz. E esse lugar de paz é os braços do Senhor. É a vontade do Senhor para a nossa vida. Que nós estejamos entendendo que Paulo foi um homem que passou por muitas dificuldades, açoites, problemas, prisões, mas ele não deixou de estar dentro da vontade.
E dentro da vontade fez toda a diferença. E no capítulo 12, Paulo mostra que como deve ser o nosso relacionamento como igreja. Pastor João, só fazer uma parte. A questão da soberania humana, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus, uma das características intrínsecas de Deus é que ele é soberano, mas isso não anula a responsabilidade humana. Muitas das coisas que acontecem conosco, acontecem na nossa sociedade, acontecem no nosso mundo, está ligado não necessariamente à vontade de Deus, mas está ligado ao efeito dos atos humanos, à responsabilidade humana. Então nem tudo é Deus. É claro que Deus está no controle e Ele sabe todas as coisas, mas nem tudo está dentro da sua vontade essencial. Então são dois conceitos bem importantes, bem interessantes, que quando nós conseguimos discernir o que é a vontade humana, o que é a vontade de Deus, ou seja, a soberania de Deus, e o que é a responsabilidade humana, o que é o efeito especificamente humano. E quando a gente consegue discernir o que é um e o que é o outro, a gente consegue entender melhor as coisas. Então isso é uma coisa importante também. Amém. E isso é determinante para a nossa vida. Quando a gente consegue ter esse entendimento, né, do que aquilo que é de Deus e aquilo que é nosso. E aí entra a questão da vontade permissiva e a diretiva de Deus, né? Que é aquilo que Deus tem direcionado e aquilo que Deus permite, acaba permitindo para a nossa vida. Ele usa a figura do corpo para descrever que cada membro desempenha uma função específica dentro da igreja. Paulo declara que cada crente tem uma medida de fé particular. Então aqui, meus irmãos, ele fala da importância de cada um de nós dentro do corpo, né? E ele está falando dessa questão da igreja, da gente estar juntos, né? Ele assim que... E outra coisa que eu gosto muito, que fala assim, as pessoas de nosso convívio não devemos dever nada, senão o amor. Né? A única coisa que nós devemos dever para as pessoas é o amor. E ao mundo nós devemos um modelo de santidade, porque as pessoas buscam em nós esse modelo. Essa enfermidade dos fracos, né, vem pela falta da fé, que vem pela falta de conhecimento. Já que cada um tem um entendimento diferente sobre os mesmos assuntos, cabe àquele que é forte, que possui uma revelação mais ampla, instruir o mais fraco a não ser escândalo para ele, pois o mais importante é a edificação. Amém? Então, irmãos, de tudo isso que nós aprendemos, né, eu sempre digo assim, faça um coador de café. Hein? O que é bom, fique, o que não é bom, bote fora. Né? A gente não determina tudo e não sabe tudo. E a gente está aprendendo junto e crescendo junto. Mas se existe lições importantes de tudo que nós, tantas coisas importantes que nós temos aqui, nós precisamos aprender a vida de Paulo. Um homem que aproveitou oportunidades, se preparou para ser o melhor, um homem que se apaixonou quando conheceu Cristo, um homem que se apaixonou pelas pessoas e que cuidou de pessoas, um homem que não perdia a oportunidade, né? Era um homem determinado, ousado, um homem sensível à voz do Espírito, alguém que tinha uma sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Um homem que entendeu que a vontade de Deus era melhor para ele. Um homem que entendeu o segredo de estar dentro de um propósito, de um projeto. E que nos ensina, através da sua vida e dos seus ensinamentos, que estar dentro da vontade e do plano de Deus ainda é o melhor lugar. E que todos nós somos importantes. Que cada um de nós tem uma função, cada um de nós é útil para a obra de Deus, e que não tem ninguém mais importante que ninguém. Que todos nós carecemos da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor que é o nosso Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Quanto precisamos do Senhor, o quanto necessitamos dele, quanto queremos, o quanto carecemos do amor de Jesus, e que possamos
na nossa caminhada com Cristo, estamos entendendo as pessoas mais fracas, as pessoas que têm dificuldades, e que nós estamos aqui com um propósito, esse propósito de fazer a obra do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque há no coração de cada um o desejo de servir melhor. Obrigado, Senhor, por esta porta que tens aberta aqui na igreja, o pastor Adão, a pastora, ó Deus, os obreiros. Obrigado, Senhor, porque esta igreja, esta comunidade tem aberto porta para o conhecimento, Senhor. Obrigado, Senhor, por a direção deste curso. Obrigado, Senhor, pela vida deste homem que escreveu essa literatura que estamos estudando. Ó Deus, que essas palavras sejam sementes e que essas sementes dêem no nosso coração uma boa colheita, Senhor. Ó Deus, nós queremos te servir de uma forma mais eficaz, Deus, de uma forma eficiente. Ó Deus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, o ministério que tu deixa a eles, os dons que tu lhes dá, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, uma unidade, que haja uma compreensão, Deus, que haja um desejo, Senhor, de fazer mais e melhor para ti, Senhor. Deus, abençoa este dia, abençoa nossas famílias, abençoa nossas casas, nos prepara, Senhor, para que esse dia nós tenhamos um domingo muito abençoado, que tenhamos um almoço abençoado, que tenhamos um culto abençoado. Ó Deus, e que pessoas se rendam a ti nesta noite, Deus, que pessoas entendam o plano da salvação, Deus, que pessoas se rendam a ti, Senhor, através da tua palavra, pregada, Senhor, com muita autoridade, Deus, com muita unção do céu, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Pai, nesta cidade, abençoa os pastores, as lideranças da nossa cidade, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, o nosso estado, abençoa a nossa nação, Senhor. Deus, por todos os problemas que estamos vivendo como nação, Senhor. Ó Deus, nós cremos que tu está no controle de todas as coisas, Pai. Ó Deus, que o Senhor está trabalhando. Ó Deus, nada está longe do teu olhar, nada está longe, Senhor, do teu querer. Tu és um Deus poderoso e que é soberano e que tem todo o poder e autoridade. Pai, nós nos curvamos diante da tua grandeza e da tua bondade, reconhecendo sempre, Senhor, que tu és Deus e que nós somos servos e queremos servir melhor, Senhor. Nos abençoe.